César, a realidade, vamos falar mais um pouco sobre o Nível, porque é interessante, o Nível está entrando agora no campeonato, nem entrou ainda. É muito bom que a gente esclareça uma série de coisas. Eu, de forma nenhuma, acredito que a Unib seja algum empecilho para o Atlético de Alagoinhas. Diziam que Galícia, Botafogo, Ipiranga, Leônico, Redenção, Palestra e outros mais eram clubes que deveriam acabar, que atrapalhava Bahia e Vitória, que impedia o seu crescimento, e a imprensa trabalhou e conseguiu sistematizar isso. Por quê? Porque alguns repórteres, a partir do momento que as delegações de Bahia e Vitória começaram a brigar, ganhar importância no cenário nacional e a brigar nas suas viagens profissionais para cobrir os 24 horas da informação, começou a patrocinar rádios, aí essas pessoas torceram para os outros acabarem, para manter as suas mordomias, os patrocínios, claro, pela elevação, pelo prestígio que Bahia e Vitória levaram, era sempre mais fácil para eles, e aí eles foram desconstruindo os times Galícia, Botafogo, Ipiranga, que se você somar aí, tem aí junto mais de 20 títulos. Né? Aí o que foi que ocorreu? A proporção que esses times se enfraqueceram ou acabaram, Bahia e Vitória também se enfraqueceram, porque no campeonato regional, Bahia e Vitória precisavam estar à altura dessas equipes, que formavam bons times, inclusive, porque senão não ganhava o título, era uma disputa cerrada. A proporção que essas equipes ficaram desmotivadas e com o time mambembe, vamos dizer assim, Bahia e Vitória também ficaram com time frágeis. E quando esses times eram bons e disputavam par e passo, quando chegava no Campeonato Brasileiro, que naquele tempo primeiro foi Taça de Prata, depois Roberto Gomes Pedrosa, né? Aí quando chegava no Roberto Gomes Pedrosa ou na Taça de Prata, o que é que acontecia? Bahia e Vitória estavam prontos, porque vinham de um campeonato baiano muito bem disputado e forte, e aí eles jogavam de igual para igual com os outros. Quando acabou isso, quando liquidaram os outros times, e hoje, praticamente, exceto um ano ou outro, né? E esse foi um deles, exceto um ano ou outro, que algum clube dá testa a Bahia e Vitória consegue fazer isso, né? O que é que acontece? Ele, todos os anos, quando vai para o campeonato, aí a gente tem que se preocupar, porque ficamos com a máquina de calcular, fazendo cálculo e contando os pontos para não caírem por rebaixamento. Então, a importância de mais um clube aqui em Alagoinhas, na minha visão, vai servir para ajudar e em muito o Atlético de Alagoinhas a não cair nessa mesmice que os clubes da Bahia caíram porque foram incentivados a isso por uma parte da imprensa que queria e que levou vantagem nisso. É bom que se diga de passagem, né? E não podemos esquecer que a Catuense aqui teve bobô de onde? De seleção brasileira, de Corinthians Paulista. Teve Luiz Henrique, de seleção brasileira. Revelou grandes jogadores aqui em Alagoinhas. Qual é a dificuldade que o time da Unib vai enfrentar aqui? É bom a gente deixar isso bem claro. Primeiro, ela está começando. O Atlético já está mais ou menos consolidado. Ela vai precisar conquistar o seu torcedor. Isso vai começar a acontecer dentro de 10, 12, 14, 15 anos. É uma construção. Porque se a Catuense tivesse permanecido no campeonato, hoje nós teríamos uma torcida muito grande da Catuense na cidade, porque aquela geração que viu a Catuense de Bobô, Sandro, Van Dijk, Luiz Henrique, né, jogando bola ali do jeito que jogou, conquistando títulos aqui, disputando título. Aquela garotada, quando ia para campo, ali embaixo, onde hoje é a Praça Mário Laerte, que nós temos ali o Estádio Carneirão, mas nós temos ali também uma jaqueira, né? E aí o que é que as pessoas faziam, os meninos faziam? Faziam o gol e tava lá, bola para Bobô, bola para Van Dijk, bola passando, tal, tal. Então, isso acabou porque a Catuense saiu do cenário, esses jovens cresceram, já estão se transformando em homem e não tem a Catuense, mas muitos, quando você pergunta para quem você torce, Catuense, para quem você torce, Catuense. Então, lá em Mata de São João, por não ter nenhum clube de futebol, talvez o time da Unirb possa logo de cara adquirir a simpatia da cidade para esse time e aí já formar uma pequena torcida para dar início a esse processo. Mas fora isso, eu não vejo que a cidade em nada ao Unirb, né, que o fato de você ter duas equipes no campeonato da mesma cidade tenha problema. Nós já tivemos três em Juazeiro, né? Nós já tivemos
Galícia, Ipiranga, Botafogo, já tivemos 8 equipes em Salvador, né? Nós já tivemos 3 em Feira de Santana. Então, por que Alagoinha não pode ter 2 ou 3? Uma cidade com quase 200 mil habitantes, embora alguns desavisados insistam em dizer que a gente tem pouco mais de 120. A gente tem mais de 200 mil habitantes e os indicativos de contas de água, telefone, né? Se você fizer uma análise, você vai perceber que a gente já está passando dos 200 mil habitantes. Agora, temos uma população flutuante, é verdade, isso não podemos esconder de ninguém, mas a gente precisa compreender que os tempos estão mudando e nós podemos abrigar sim agora outro clube, claro, mas isso vai depender muito da direção e eu acho que será muito bem-vinda, porque aonde a Unirb for jogar, vai levar o nome de Alagoinhas. E independente dela ir para Mato ou não, as pessoas vão inicialmente, durante um bom tempo, dizer que ela é de Alagoinhas também do mesmo jeito, porque ela já começou aqui, né, fazendo esse trabalho, que podia ter sido em Juazeiro, que é uma cidade maior, mas ela não foi, optou por Alagoinhas. E alguns atleticanos, às vezes, por ciúme, isso tem que acabar, tem que fazer igual o Antônio Pena. E tem um exemplo, Chico, que você conhece muito bem, que nós estávamos naquele jogo e cobrindo a partida, que o Atlético teve um problema antes do jogo contra a Catuense, lá em Catu. E aí, por conta de débitos, é bom que se diga isso para o torcedor saber, porque as novas gerações não sabem, o material do Atlético acabou ficando preso por conta de não ter dinheiro para saldar um débito com o hotel. Ficou retido. Na hora do jogo, os jogadores não tinham chuteira. O juiz iria dar WO. O que foi que Antônio Pena fez? Chamou o árbitro, pediu paciência, de comum acordo, porque ele concordava com isso, não quis que o WO fosse dado. Abriram uma loja de material esportivo em Catu, providenciaram, é uma história, parece que é piada, mas não é não. Providenciaram material para os jogadores do Atlético. O Atlético enfrentou a Catuense. Sabem o que aconteceu? A Catuense perdeu para o Atlético de 1-0. Quando foram falar com o Antônio Pena, ele disse: eu prefiro assim, prefiro que perca dentro de campo do que eu ganhar no WO. Perdi porque nós não tivemos capacidade para jogar. Então, a torcida do Atlético, os dirigentes do Atlético, o alagoense tem que compreender que temos que pensar primeiro no crescimento da cidade e aí, né, compatibilizando e casando todos os demais interesses, principalmente com o esporte. Que bom se nós tivéssemos aqui novamente o clássico da Laranja para ver aquele Carneirão lotado com os torcedores disputando nas arquibancadas em termos de vibração e gritos, né, o seu espaço, mas do lado de fora comemorando a vitória, como fazem as torcidas de Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista, porque alguns desavisados não sabem. E quando o Atlético vai para a Vitória da Conquista, a torcida, um dia antes, se reúne com a torcida de lá, faz esse churrasco, estão juntos, e na hora do jogo, não fariam isso hoje por conta do Covid, na hora do jogo, estão nas arquibancadas. Quando o Atlético faz gol, o torcedor vibra, faz gozação com o torcedor conquistense. Quando toma o gol, é a mesma coisa, e não tem a frescura dos dias de hoje, porque eu já assisti jogo na Fonte Nova, com 60 mil torcedores do Vitória e 20 mil torcedores do Galícia, o torcedor do Galícia ali no meio do torcedor do Vitória, no meio do torcedor do Bahia, sem que houvesse nenhum problema, mas hoje tudo é bullying, tudo é racismo, então tudo é homofóbico, então nós temos que mudar isso, é por isso que o nosso povo é infeliz, Tony César, precisamos mudar os conceitos. E eu passo a bola para o Chico. Toninho, a gente entende perfeitamente o que acontece, embora a, a história de Pena seja Um talvez capítulo à parte. não, e o inverso da história da Unirb. O Pena era, a Catuense era radicada em Catu, tinha uma empresa de ônibus, embora servisse aqui também. Posteriormente, o Pena foi trazendo as coisas para aqui, né? Trouxe CT, construiu, comprou espaço e tal, e colocou. E já tinha, como o Gomes diz, uma torcida muito forte e tal. A Unib aponta de uma maneira diferentemente que ela prepara o futuro fora de Alagoinhas. Talvez por isso o pessoal tenha ficado nessa indocilidade que a gente ouve, mas eu espero que o tempo cuide de colocar as coisas no lugar e a Unirb, que tem unidade aqui, tem unidade em Juazeiro, tem unidade em Mata de São João,
unidade educacional, e ela vai consultar os seus próprios interesses aí, né? O que nós esperamos é que tenha um bom futebol para apresentar e que o próprio futebol ganhe com essa presença enriquecedora, espero eu, da Unirb no Campeonato Baiano, Toninho. O futuro tem muita coisa para dizer a gente entende que Alagoinhas é um povo assim muito bairrista, né? Luta muito, tem o Atlético já preso no coração e vivem também presos dentro do Atlético, dessas lembranças proporcionadas pelas boas atuações do Carcará, mas o futebol está acima disso tudo. O que nós esperamos é que vença a qualidade no futebol, Toninho César.